Povo abençoado de Jesus de Nazaré, salvos, Igreja do Senhor, quero agradecer a Deus por tua vida e pela oportunidade que o Senhor nos dá para meditarmos na sua bendita e gloriosa palavra. Quero meditar em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Eu quero falar sobre as pessoas que são grandes diante de Deus. Eu quero falar das pessoas que são gigantes diante de Deus. Quero falar de homens e mulheres que são grandiosos diante de Deus. E o que essas pessoas são que as tornaram grande diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Certa vez perguntaram para Jesus: o que eu devo fazer para ser grande no céu? Jesus disse: sirva a todos, certamente serás grande no céu. No texto de Filipenses capítulo 2, versículo 3, duas palavras se destacam e ela é o ponto de simetria de onde nós estamos para aonde o Espírito de Deus quer nos levar a compreender o que Paulo, através do Espírito de Deus, está nos advertindo que nós não devemos fazer. Paulo usa duas palavras gregas muito estratégicas para estabelecer o ponto de simetria, onde estamos e aonde devemos estar. Seguir a simetria do Espírito Santo nos trará o entendimento do texto, o esclarecimento do texto sobre aquilo que o Espírito na vida de Paulo quer transmitir para nós, para que nós venhamos aprender com o Espírito de Deus e nos tornarmos grandes diante de Deus, gigantes diante de Deus. Paulo começa o versículo 3 dizendo: nada façais por partidarismo. A palavra partidarismo é a palavra grega ereteia. A palavra ereteia mostra alguém, a imagem de alguém que está disputando algum tipo de posição. Desejar uma posição não é pecado e não é errado. Porém, desejar uma posição, disputar uma posição, no contexto da palavra grega ereteia, é olhar para o meu semelhante como um inimigo. Eu sempre vou enxergar no meu semelhante alguém que é o meu inimigo na empresa, é o meu inimigo no ministério, é o meu inimigo no grupo dos irmãos, das irmãs, dos jovens, dos adolescentes e etc. É enxergar o meu próximo como um adversário e estabelecer ao vil prazer uma disputa que só existe na cabeça de quem assim se comporta. Então, a palavra ereteia mostra alguém que está em uma disputa por algum tipo de posição. Essa é uma pessoa que está tentando fazer-se parecer poderosa. Este tipo de pessoa, ele consegue tomar todo o espaço. Se você está entre amigos, em uma roda de amigos, quando ele chega, ele é capaz de tomar todo o espaço. Só ele fala, só a sua opinião que importa, somente o seu parecer que é lógico e traz algum sentido a ser levado em consideração. Ele tenta a todo custo impor uma grandeza que só ele consegue enxergar. Ele tenta a todo custo parecer uma pessoa poderosa, uma pessoa de presença,
que todos que estão à sua volta o respeitam, quando na verdade todas as pessoas que estão à sua volta é vista por ele como inimigas, porque ele sempre estará em combate armado, em posição de disputa, pois a palavra eritheia mostra a imagem de uma pessoa que está disputando algum tipo de posição. Esse tipo de pessoa, ele nunca ouve o seu semelhante. Esse tipo de pessoa, ele nunca leva em consideração o conhecimento e a sabedoria do próximo, pois ele acredita que ninguém além dele tem algo a ensinar para o seu companheiro, para o seu próximo, para o seu semelhante. Já dizia a filosofia, ninguém é tão sábio que não possa aprender. E ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Todavia, todos sempre haverá o que ensinar e o que aprender. Então, a palavra eritheia mostra este tal que sempre está pelejando por uma posição. Ele não é capaz de estabelecer uma amizade confiável. Ele não é capaz de compartilhar conhecimento. Ele não é capaz de compartilhar sentimentos, pois ele olha para o seu próximo como inimigo. Ele sempre está tentando fazer-se parecer uma pessoa poderosa. Eu mando. Eu falo e todos escutam, eu conheço, eu sei do que estou falando. Esta pessoa, ela é perspicaz ou importante para os olhos dos outros. Pelo menos na mente dele. Porém, Paulo também faz menção da palavra vanglória. A palavra vanglória é o termo grego kenokdoxia. A palavra kenokdoxia, que descreve total futilidade de tal disputa e posicionamento. Ou seja, quando Paulo faz menção da palavra vanglória, ele está dizendo que aquele homem, aquela mulher, que sempre está lutando para fazer-se poderosa e sempre está disputando uma posição, é uma pessoa fútil, vazia, oca. Nesta pessoa não há virtude ou vida em si. Não. A palavra kenokdoxia fala de uma disputa que é tão fútil, que a palavra kenokdoxia fala da futilidade. Isso é coisa de pessoas vazias. Pessoas que se promovem à custa da desgraça dos outros. Ele não se importa se ele faz ou não alguém sofrer, se ele desonra ou não alguém que é o seu semelhante ou não, para ele tanto faz. Sabe por quê? Porque ele olha para o seu semelhante, o seu próximo, sempre com o olhar de inimigo. Ele vê no seu semelhante um inimigo na empresa, um inimigo na igreja, um inimigo no ministério. Ele olha para o seu semelhante que foi consagrado ao presbitério e ele diz assim mesmo, esta consagração deveria ser para mim. Ele olha para o seu irmão que está prosperando, ele tem inveja. Aquilo corrói o seu ser interior. Por quê? Porque ele sempre estará disputando uma posição. Mas a sua peleja é tão desonesta, é tão fútil, há uma futilidade tão maligna, tão diabólica, que ele não se importa se os passos que ele está dando rumo a esta posição
venha destruir relacionamentos, amizade, venha destruir a unidade da igreja, envergonhar a igreja, causar confusão na igreja, discórdia. Quando Paulo diz que nós não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, o termo vanglória é a palavra kenodoxia, é a junção das palavras kenos e doxas. Estas duas palavras retratam algo que é oco e vazio. A palavra doxas fala de glória, mostra alguém que é vazia em si, oca em si, e que sempre está procurando a glória de si mesma. Ela só olha para si, ela só olha para a sua vida. Para ela o que importa é a sua glória, é a sua posição. Ela gosta de ser bajulada, ela gosta de ser vista, ela gosta dos elogios. Por quê? Porque a palavra doxas fala de uma glória singular, mas egoísta, diabólica e satanista. Ela não se importa se a sua satisfação, se a sua alegria é a tristeza do seu semelhante. Para ela tanto faz, desde que ela esteja no topo. Esta palavra, quando combinadas, retrata uma vanglória oca ou vazia, uma espécie de glória de si mesmo que se assemelha à autopromoção. Então, quando nós juntamos a palavra kenos e doxas, ela forma a palavra kenodoxia, que mostra a vanglória oca e vazia, ou seja, uma espécie de glória de si mesmo que se assemelha à autopromoção. Assim, essas palavras podem ser interpretadas da seguinte maneira: não disputem posição ou tentem provar a sua importância para os outros, com muita vanglória e vazia e autopromoção. Não. Aqueles que são grandes, gigantes diante de Deus, homens e mulheres que são gigantes diante de Deus, eles consideram seu semelhante superior a eles mesmos. Às vezes, eles deixam de falar para que o seu semelhante tenha oportunidade de falar. Às vezes, eles se retiram de um ambiente para que o seu semelhante possa ser notado. Eles são cuidadosos, se importam sim com o bem-estar do seu próximo. Eles não deixam que a soberba, que o sentimento de autopromoção venha usurpar a sua humildade, pois eles reconhecem que são grandes, gigantes diante de Deus. Eles sabem a sua posição, seu domínio no reino de Deus. Eles sabem que a humildade é um atributo que Deus concede ao homem, pois a mansidão, que é a humildade, é um fruto do Espírito. Eles sabem que o Espírito Santo é quem dá o autocontrole, a sensibilidade de sempre considerar o seu semelhante superior a si mesmo. Estes tais são grandes, gigantes diante de Deus. Paulo também disse que devemos agir com humildade. Esta palavra, humildade, que vem da palavra tenoi-prosuner. A palavra tenoi-prosuner para a humildade fala de algo que é modesto, humilde e básico. Homens que são grandes diante de Deus, mulheres que são grandiosas diante de Deus,
Homens e mulheres que são gigantes diante de Deus, são modestos, humildes e básicos, simples. Eles não se importam com a vanglória, com a autopromoção, com títulos. Não. São pessoas que preferem estar no anonimato, mesmo sendo grandes e gigantes diante de Deus. Pessoas que em nenhum momento de sua existência estão propensos a trazer escândalos para a igreja, para a família, para o corpo de obreiros, para os seus semelhantes. Eles preferem sofrer o dano do que eles ser o tropeço para o seu semelhante, para o seu próximo. A palavra humildade, que provém da palavra grega, retrata a atitude de alguém modesta que não se autopromove. Sugere uma pessoa modesta, despretensiosa e sem arrogância, mesmo sabendo ser mais inteligente, dotada e talentosa do que os seus semelhantes. A etimologia desta palavra humilde é a palavra grega phronos, significa pensar. Quando essas duas palavras são consideradas, e aí surge uma nova palavra e um novo significado, significa pensar modestamente, pensar de maneira despretensiosa sobre si mesmo, ou pensar modestamente sobre si mesmo. Ou seja, o que Paulo está dizendo, que homens e mulheres que são grandes diante de Deus, eles consideram o seu semelhante superior a si mesmo. Eles consideram o seu semelhante superior a si mesmo. Quantos problemas poderiam ser evitados? Quantas amizades seriam fortalecidas e constituídas se nós tivéssemos a humildade de considerar o nosso semelhante superior a nós mesmos? Quando você for criticar alguém, lembre-se do conselho de Paulo: considere o teu próximo superior a ti mesmo. Quando você for denegrir, quando você for ferir o caráter e a moral do teu próximo, considere que ele seja superior a ti mesmo. Quando você for criticar alguém que está louvando ao Senhor e não canta bem, lembre-se, você é gigante diante de Deus e considere o teu próximo superior a ti mesmo. Quando você ver alguém que está tendo dificuldades em alguma área da igreja, em alguma área da vida, lembre-se, não seja arrogante a ponto de causar mais vergonha na vida do teu semelhante, mas considere ele superior a você. Considerar que a palavra que se destaca nessa simetria do Espírito Santo provém da palavra grega egeormai. A palavra egeomai significa liderar ou considerar, porque os gigantes diante de Deus, homens e mulheres que são grandes diante de Deus, são verdadeiros líderes, são pessoas de liderança, são pessoas que consideram o seu próximo superior a si mesmo. Essa palavra e suas formas relacionadas se referiam a líderes extraordinários e brilhantes, dignos de reconhecimento e honra. Então Paulo, ao escrever aos Filipenses capítulo 2, versículo de número 3, dizia: não disputem posição ou tentem provar sua importância para os outros com muita vanglória oca
e vazia, e autopromoção. Em vez disso, tenham uma opinião modesta de si mesmos e aprendam a reconhecer as excelentes contribuições que os outros têm a transmitir. Este é o conselho do Espírito Santo. Homens e mulheres que são gigantes diante de Deus, colocam a vida do seu semelhante em primeiro lugar. Não são arrogantes, soberbos, prepotentes, não, são humildes. São modestos, simples, mesmo sabendo que em alguns casos, em algumas circunstâncias, o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua formação acadêmica, a sua posição financeira, a sua posição na sociedade, a sua posição como cidadão seja infinitamente maior do que ele ou do que ela. Mesmo assim, você é tão humilde, tão grande diante de Deus, um gigante diante de Deus, que não leva em consideração estas coisas para não diminuir o teu irmão, o teu semelhante. Todavia, você sempre vai considerar ele superior a você. Você quer saber se alguém é arrogante ou não? Converse com ele qualquer assunto. Se ele não tiver sequer 1 minuto de atenção para te ouvir atentamente, sem tentar cortar a sua conversa o tempo todo, e se ele aceitar o teu ponto de vista, se ele admitir o teu ponto de vista, ele é um homem humilde. E verdadeiramente, ele é um gigante diante de Deus, pois, mesmo tendo certeza que você está equivocado, ele jamais vai humilhá-lo e envergonhá-lo. Este é o conselho do Espírito Santo para as nossas vidas. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém.